Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. O nosso tema de hoje nós vamos falar mais uma vez, mais um pouco sobre finanças na igreja, sobre o envio de missionários, sobre uma série de coisas que acontecem hoje e vamos comparando com a Bíblia, né? Sabe, irmãos, eu não me sinto assim bem de estar falando certas coisas. Mas eu tenho de procurar ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, ser fiel à Bíblia, ao que está escrito. Então eu não posso deixar de falar certas coisas. E, afinal de contas, pensando bem, eu não tenho, se eu busco transmitir para vocês a verdade que está na Bíblia, eu acho que não tem por que eu ficar constrangido de falar determinadas coisas, porque se algo está errado, se eu falo de algo errado que é visto, é notório que acontece, então eu não tem por que eu ficar constrangido, não é verdade? Por outro lado, amados, existe um problema muito sério, que é quando a pessoa sabe de alguma coisa errada e se omite de falar e fica quieto, né? Então, daí a pessoa está sendo cúmplice daquelas coisas erradas. A pessoa está sendo participante daquilo. Veja bem, eu vou dar um exemplo assim. Você mora num lugar e de repente você sabe que um traficante passou a ser seu vizinho ali. Está morando ali, aquilo é um assassino, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que é nociva à sociedade. O que acontece? Se você fica quieto, permite, concorda com aquilo, fica de lado, não tem nada com isso, não é problema meu, sabe o que acontece quando a justiça pôr a mão naquela cidadão e souber que é teu vizinho, que você sabia que ele estava morando ali, que ele é um perigo para a sociedade e se omitiu de denunciar? Vai responder processo, vai ter uma série de problemas. Assim, amados, as coisas de Deus. Quando nós queremos ser honestos, nós temos obrigação com Deus, nós não podemos tolerar aquilo que nós vimos, seja onde for, no meio, né? No meio dos cristãos, e ficar quieto, e se omitir. A gente vai estar pecando junto com aquela pessoa. Certo? Uma vez a gente ter feito vamos dizer, essa introdução aqui, vamos ler as escrituras e vamos ali nos abalizar em tudo que nós comentamos aqui. Veja, nós temos aí na nossa tela, ó, as coletas nas igrejas da cristandade. São para a obra de Deus ou da própria cristandade? Eu peço, amado, que você que está assistindo esse vídeo, você analise. Fique até o final deste vídeo para nós ir junto, né? Eu não quero eu falar e dizer você acredita. A gente vai passando os textos aqui para que nós juntos vamos deixar que o Espírito Santo nos fale a verdade no nosso coração. Ok? Então vamos aos textos. Vamos começar pela justificativa. Quando a gente fala a esse respeito, geralmente na cristandade diz assim, mas tem que construir igrejas, templos, tem que pagar aluguel, ou tem que, né, fazer a manutenção, sempre está fazendo, tem luz, tem água, tem missionários que são enviados para levar, para fazer a obra de Deus, lá no estrangeiro, em tantos outros lugares. Então tem despesa, e como que a gente vai bancar isso se não pedir dinheiro para as pessoas? Porque aqui a gente vai falar mais sobre esse negócio de pedir dinheiro, ok? Então, inclusive eles têm desculpas na Bíblia para isso. Vamos ver, vamos começar por aqui pela justificativa que eles apresentam para isso aí, para construir esses templos, para manter esses templos, para enviar missionários, para pagar cantores, pregadores e por aí afora. Então vamos ao que eles falam e mostram na Bíblia que de uma certa maneira eles têm razão, mas vamos ver até onde que vai a razão deles.
Então começamos por 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 4 ao 18. Veja bem, a justificativa é longa. Então vamos estudar isso aqui com bastante atenção. Normalmente eles usam esses textos para justificar o direito de pedir dinheiro, de pedir ajuda para levar lá para eles. Agora veja bem, então começa aqui. O apóstolo Paulo, ele falando, ele dando exemplo, não temos nós direito de comer e beber? Como que vamos comer e beber, da onde, tirar da onde, sem ajuda, né? Então, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, eles eram itinerantes e levavam as suas esposas, levavam a família junto e eram sustentados pelas igrejas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? O que mostra isso aqui, que muitos dos discípulos, dos apóstolos que trabalhavam no Evangelho, eles eram exclusivamente no Evangelho, não trabalhavam em outra coisa. O que mais? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Veja bem. Parece que a cristandade tem razão no que está fazendo, né? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Veja, na própria lei lá para os israelitas já era determinado que, né, eles usufruíssem do que era do templo. Porque os levitas, eles eram exclusivos para a obra de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Veja bem, aqui ele deu um exemplo do boi que trabalha para o seu patrão e tem o direito de comer do próprio trabalho dele. Assim também está falando, mas veja bem que aqui está falando em comida para boi. Não está falando em outras coisas, viu? O boi não usa dinheiro, não usa essas coisas. Mas está falando que o patrão sustenta o boi. Assim como o patrão sustenta o boi, né? Então também a igreja deve sustentar os que são enviados por ela. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as carnais? Uma pergunta que ele faz, né? Se outros participam deste poder sobre vós, no caso os governos, né? Por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aqui ele já está mostrando uma diferença, amados. Está mostrando os direitos que o missionário, no caso aqui, tem, o obreiro da obra do Senhor tem, mas está mostrando também a índole desse obreiro. Se ele quer aproveitar do salário, quer aproveitar daquilo que Deus dá direito para ele, ou ele abre mão daquilo em favor do Evangelho, né? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Está dando exemplo lá do antigo Israel, né? E que os que de contínuo estão junto ao altar, no caso os levitas e sacerdotes, participam do altar. Hoje não tem levitas, não tem sacerdote, irmãos. Não dá para se basear nisso aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quem que ordenou? Assim ordenou também o Senhor. É uma ordenança do Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. E agora, amados?
Eles têm razão ou não têm de pedir dinheiro, de pedir ajuda para enviar missionário, para manter templo e tantas outras coisas? Bom, vamos ver agora. Nós vimos aqui as desculpas, as justificativas que eles mostram biblicamente, justificando o direito que eles têm. Agora vamos ver o que é que o missionário sensato faz, como que o missionário sensato age, ele sabendo que tem todo esse direito. O apóstolo Paulo era missionário por excelência, sem dúvida. Então vamos ver qual é o exemplo que o apóstolo Paulo dá de que o missionário deve viver, né? Então, é o direito da pessoa viver do evangelho. Agora, amado, vamos ver uma coisa aqui, que aqui foi dado como exemplo do direito do obreiro viver do evangelho, foi dado como exemplo um boi que trabalha para o seu patrão ali debulhando os grãos. Ele tem direito de comer os grãos. Não fala mais do que isso, fala em alimentação. Agora vemos hoje na cristandade o direito que estão usando vai muito além da alimentação. Então vamos ver como que o missionário sensato, ou seja, o obreiro da obra de Deus sensato age. O perfil do verdadeiro missionário ou obreiro da obra do Senhor. Continuação, amados. Aqui nós pegamos este texto, 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 9, pegamos do versículo 4 e fomos até o 14. Agora vamos continuar aqui do versículo 15, mesmo Coríntios, 1 Coríntios 9, agora do versículo 15 em diante. O perfil do verdadeiro missionário ou obreiro do Senhor. Nós vimos o direito que o obreiro tem, e aqui agora como que o apóstolo Paulo nos deu o exemplo de um verdadeiro missionário. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, desses direitos que nós vimos aqui. O apóstolo Paulo não usou de nenhum, embora ele tendo esse direito, ele não usou. Por quê? Eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Oh, maravilha! Eu não preciso da ajuda da igreja, não é necessário que a igreja me ajude. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Este é o obreiro da obra do Senhor, que a visão dele não é uma visão carnal, a visão dele não é encher a barriga, encher o estômago, desfrutar do que ele faz, que embora ele tenha direito, mas ele tem uma visão, o trabalho que ele faz aqui, Deus recompensa, ele pode ser sustentado do próprio trabalho. Mas aqui o apóstolo Paulo está dando o exemplo da pessoa que tem a visão espiritual, ou que quer usufruir daquilo que tem direito, aqui já recebeu o seu salário. Porque veja bem, a pessoa que trabalha, ele tem direito ao salário. O salário, no caso aqui, fala-se da comida. Então, quem quiser pode pedir para a igreja e usar disso aí. Não é pecado, só que tem uma coisa, já recebeu o seu salário aqui. O apóstolo Paulo tinha uma visão muito mais além do que isso. Ele deixava de fazer uso desse direito porque a visão dele era celestial. Por isso ele fala, né? Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória, a glória celestial. Ele sabia que ele deixar de receber essas recompensas aqui, elas estariam ganhando juro lá no céu como um dinheiro a juro que a pessoa põe lá no banco e deixa que vá. Só não vai pegar aqui, não vai usufruir já. Ele vai esperar lá daqui não sei quanto tempo, então ele vai lá, vai pegar e vai pegar muito a mais do que o que ele colocou lá. Assim, amados, o que Deus tem para aqueles que têm amor no Evangelho, que têm amor
pelas almas, que tem uma visão, tem a visão, vamos dizer assim, tem a mente de Cristo, olhar para as pessoas sofrendo com a mente de Cristo. É essa visão que o apóstolo Paulo tinha. Ele continua aqui: porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, por me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então veja bem, Deus coloca o evangelho, ele escolhe as pessoas, capacita para as pessoas ir anunciar o evangelho. É imposto. A pessoa deve ir. Tem direito às suas recompensas aqui. Mas o trabalhador sensato, ele investe em coisas celestiais. E por isso, se eu faço de boa mente, é que ele falou, né, sobre anunciar o evangelho, que é uma obrigação dele, daí ele fala aqui. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas a dispensação me é constata. Nada mais que isso. Logo, que prêmio tenho? Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando propunha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Que maravilha! Por que o apóstolo Paulo, demônios não resistiam a ele, ele curava, e os outros apóstolos também, porque eles abriam mão do direito deles para investir no que é lá do céu, para ganhar almas, para não pôr tropeço no evangelho, para que as pessoas não tivessem assim nenhum motivo para falar mal do evangelho. Que diferença dos obreiros de hoje. Então você notou, meus amados que estão vendo isso aqui, nós vemos aqui que hoje a cristandade pega essa justificativa não só para se alimentar, mas para enriquecer. Para enriquecer. São obreiros fraudulentos. E nós vimos aqui que, apesar do obreiro ter esse direito, mas aquele que tem amor ao evangelho, que tem amor às almas, e quer mostrar um evangelho puro, que as pessoas se interessem e vejam e compreendam, a pessoa não usa desse direito. Então, nós vimos aqui os dois lados. Tá certo? Nós vemos os dois lados, o lado do direito e o lado da sensatez, o lado do amor. Vamos ver mais uma passagem aqui. Atos capítulo 20, versículo 33 e 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Mas vamos comparar com uma coisa aqui. Isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Vamos comparar com a fogueira santa de hoje. Aquilo lá não é cobiça de prata e de ouro, não é invenção que não está na Bíblia. Uma invenção que fizeram, que criaram, justamente para enganar as pessoas. Não é só isso, não é só fogueira santa, é tantas outras coisas. Só dei fogueira santa como exemplo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Quer dizer, o apóstolo Paulo trabalhava. Qual era a intenção do apóstolo Paulo? De trabalhar. Primeiro, não fazer uso dos seus direitos para não pôr tropeço no evangelho, para que as pessoas cresçam. Segundo, o trabalho dele não era só para o sustento dele, mas estava pronto para sustentar a equipe que estava com ele. Ele dividia com eles. E também para ajudar as pessoas necessitadas, mais pobres que precisam. Ele trabalha, em vez de ele fazer uso do dinheiro do evangelho, de sair nas igrejas, lá catar dinheiro para ir fazer a obra de Deus, ele trabalhava e ainda em vez de tirar, ele ajudava, ele colocava. Esse é o verdadeiro obreiro de Deus. Vamos ver mais uma parte aqui, né? Então eu vou mostrar de tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. Com o próprio trabalho dele, o dinheiro dele estava pronto a auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse:
Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A cristandade hoje cita este versículo para arrecadar, mas eles não abrem a mão para ajudar as pessoas. Que esquisito, né? 2 Coríntios 11:7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Nós vamos ver mais à frente, peço que vocês guardem isso aqui. O apóstolo Paulo falou, de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Eu vou mostrar uma parte ali para vocês, que até vou mostrar já, vamos ver já. Note, o apóstolo Paulo falou que de graça, que ele trabalhou, ele sofreu, ele abriu mão de tantas coisas para anunciar o Evangelho de graça. Agora veja aqui a diferença. Por exemplo aqui, participe do propósito do Salmo 128. Faça a sua oferta de R$ 128 pela sua família. Esse aqui é uma das mendigação de dinheiro. É uma. No meio de tantas outras e tantos outros lugares. Veja bem, tá aqui, ligue agora, tá no telefone para a pessoa ligar para fazer uma doação de R$ 128 para comprar bênçãos para a família. Eu pergunto, Deus está vendendo alguma coisa ou o que ele dá é de graça? O apóstolo Paulo, que é o verdadeiro obreiro do Senhor, ele sofria, trabalhava para entregar de graça. Estes mercenários que aparecem aqui, não só dessa denominação, mas de várias outras, vendendo aquilo que receberam de graça, vendendo R$ 128 pela sua família. Quer dizer, para fazer uma oração para a família que Deus nem vai atender. Sabe por quê? Porque Deus não é barganista, está fazendo barganha com as pessoas. O que ele dá por amor de graça. Ele não faz negócio. Percebe? Então vamos voltar lá. Uma vez isso aqui, nós vamos voltar aqui para ver onde que nós terminamos aqui. É aqui, né? Agora vamos ver aqui também. 3 João 1,7. Porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, saíram. Quem saíram? Os obreiros do Senhor. Fazia a obra do Senhor, nada tomando dos gentios. Olha, é o seguinte, você veja que aqui no começo, que no início nós vimos todos os direitos que um obreiro tem do seu sustento, de ser sustentado por aqueles lugares onde ele prega o Evangelho. Não é, aqui não é vender por um preço, aqui é aqueles que recebem o espiritual devem ser agradecidos e ajudar no que é material para a sobrevivência de um obreiro, desde que ele não tenha meio, desde que ele não possa trabalhar. Mas se ele for um obreiro que não apóstolo Paulo, que pode trabalhar, ele trabalha para o seu próprio sustento e ainda para ajudar outras pessoas. Notou? Então, aqui, o que aconteceu? Porque pelo seu nome, pelo nome, saíram, nada tomando dos gentios. Você nota que ali o direito do obreiro é ele ter ajuda da igreja, ter ajuda dos cristãos. O verdadeiro cristão, ele recebe ajuda unicamente da igreja de Cristo. Não pede para os de fora. Nem para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é grata e sustenta os seus obreiros. Alimento. Agora, os de fora, as pessoas que não são ali, pertencem ao corpo de Cristo, o obreiro não deve nem aceitar.
É ao contrário que o mercenário, ele não aceita, ele vai atrás, corre atrás, briga por causa do dinheiro. Mateus 9, 36 e 38. Veja o que diz aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Vendo ele, Jesus, né, que fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, o obreiro que tem a mente de Cristo, ele vê as multidões dessa maneira. Aqueles que estão sem Deus, que estão andando tipo sem rumo, né? Então, o que mais? Então, o Senhor Jesus viu essas multidões andando como ovelhas que não têm pastor, né? Então, ele se dirigiu a seus discípulos. Veja o que Jesus falou, presta atenção. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao povo que dê dinheiro para que se pague trabalhadores, para que se possa mandar missionário, para que vão acudir essas multidão. É isso que está escrito. Rogai quem? Rogai o povo. Rogai a assistência, aqueles que estão vindo à pregação. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara, amados, o verdadeiro obreiro. Ele vê a necessidade das pessoas, se compadece, ele roga a Deus, amados. Ele roga a Deus que prepare pessoas e que envie para a sua seara. Você imaginou, você que está assistindo esse vídeo, você já imaginou, você é uma pessoa que trabalha numa empresa, e daí o teu patrão te manda lá para algum lugar e diz, vai ser vire lá, vai se dane. Você vai? Não vai. Você vai mendigar para outras pessoas estranhas? É o teu patrão, que aquele que é o que te contratou, o que te recebeu como funcionário. É aquele que tem que prover tudo que precisa. Se ele te manda lá para um lugar, ele vai ter que arcar com as despesas. Eu tenho uma filha que ela trabalhou no banco HSBC, aqui em Ponta Grossa, onde eu moro, mas de repente precisou de uma gerente lá em Paranaguá. Ela ficou quase 2 anos lá, morando lá em Paranaguá. Tudo por conta do banco. O banco enviou ela, o banco arcava com as despesas. Agora, amados, veja bem, essas pessoas de hoje que ficam pedindo dinheiro, uma coisa vergonhosa. É para mandar obreiros. Então, o que esse obreiro tem de pedir para quem? Tem de pedir para eles. E eles ficam pedindo para os outros. Eles dizem que eles anunciam que é para confiar em Deus, que Deus provê, Jeová Jiré, campanha disso e daquilo, que Deus resolve todos os problemas. Mas Deus não resolve o problema da sua própria obra. Logo nós vamos saber por quê. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja, amados, a pouca vergonha. Aqui uma igreja que você já deve saber qual que é, né? Tá aqui o QR Code. Daí veja que está escrito ali. Para fazer a sua doação através do Pix, eles usam todos os meios possíveis para pedir dinheiro. Para fazer a sua doação através do Pix, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Você aponte aqui e daí você decide lá a quantia que você vai dar para eles comprarem avião, jatinho para passear, para ir gozar férias no exterior, para comprar carros importados, enquanto o povo que está passando fome que se lasque. Percebe? Vamos ver mais uma aqui, essa aqui, vendendo bênção para a família. Amados, eu penso as pessoas que caem nessa besteira de dar dinheiro para esse pessoal, pessoas que devem estar com acho que não tem nem 2 neurônios aqui para não perceber a falcatrua aí.
Olha outra aqui. Não deixe essa obra parar. E daí está aqui, vemos aqui Banco Bradesco, Banco Brasil, e aqui ainda tinha mais a Caixa Econômica. E aqui está o número da conta para os mortos de fome. Encher os bolsos. É para a obra de Deus. Ué, se fosse para a obra de Deus, Deus supria. De outra maneira, da maneira que Deus, que a pessoa ia pedir para Deus, e Deus é que ia decidir como que ia ser, como que ele ia sustentar o seu obreiro. Sabe por que eles pedem dinheiro aqui? Porque não é Deus que envia. É eles que enviam. Então eles têm que bancar esse missionário lá. E como eles não têm confiança em Deus, porque não é Deus que está enviando, eles precisam pedir para o povo. Lá no livro de Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aqui eles fazem da carne a sua força, o seu braço. Não estão esperando em Deus. Eles dizem para as pessoas esperar em Deus e embora tudo ali. Tipo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bom, vamos ver então aqui por que eles agem dessa maneira. Nós vimos aqui, vamos voltar um pouquinho aqui para completar. Nós vimos aqui que a seara é grande, as ceifeiras são pouco. Então, qual que é a atitude do verdadeiro cristão? É rogar a Deus para que envie, que Deus prepare obreiros e envie, o Senhor envia. Sem ir buscar ajuda em ninguém, o Senhor envia. Porque daí o Senhor, aqueles que ele envia, ele prepara. Não precisa de estar pedindo dinheiro. O que pede dinheiro é porque não é o Senhor que está enviando. Ok? Então nós vimos aqui a mendigação de dinheiro. Agora vamos ver aqui o que diz os textos aqui para nós concluir. Apocalipse 3, 7 e 8. Veja esse texto e medita aqui. Ó. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, quer dizer, sem grana, sem dinheiro, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para falar do evangelho, amados, não precisa de dinheiro para abrir a boca da gente. Agora eu quero que você note o seguinte, nota bem, o que aqui o próprio Jesus falando para a igreja de Filadélfia. Que a porta que ele abre, ninguém fecha. Só ele que pode fechar. Aqui é demais, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele fecha também, quando ele fecha a porta, não tem dinheiro que consiga abrir e fazer prosperar aquela porta. Agora vamos voltar de volta aqui para você ver esse banner aqui. Ó. Não deixem essa obra parar e estar aqui os números de conta em banco para as pessoas colocar lá. Eles têm confiança no Deus dinheiro. Ó. Amados, se você é uma pessoa que frequenta esse tipo de igreja, acorde. Note que aqui eles estão atestando a falta de fé deles. Eles dizem que quando você não recebe uma bênção porque você não tem fé. Mas é a fé deles aqui. A fé deles está no dinheiro. Eles sabem que a obra que estão fazendo não é de Deus. Porque se eles tivessem certeza que era obra de Deus, eles sabiam que não ia ser dinheiro, a falta de dinheiro que ia fechar. Que ia fazer parar a obra. Nada, absolutamente nada ia conseguir parar aquela obra. Agora, se eles têm medo que essa obra pare, por falta de dinheiro, por falta de donativos, é porque eles não confiam em Deus, porque eles não estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo a sua própria obra. Amado, vamos voltar no comecinho
bem no comecinho aqui do nosso texto aqui, qual é o título da nosso texto de hoje? As coletas nas igrejas da cristandade. Veja aqui a pergunta. São para a obra de Deus ou para a sua própria obra, para a obra da cristandade? Eu creio que nós vimos, depois de nós vimos tudo isso aqui, e nós comparar esse tipo de atitude aqui, não deixa essa obra parar comparando com a obra que Deus abre, não tem dinheiro que faça fechar, não tem nada que possa fechar. Então por que o medo? É simples, porque não é a obra de Deus, é a obra deles, é a obra dessas denominações. Acho que foi suficiente, né, amado? Eu fico abismado. Acho que não tem como a pessoa não compreender depois de tudo isso aqui que nós tivemos a oportunidade de ver aqui. Quando eles vêm com aquela desculpa que tem de construir templo, o próprio Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores não ia adorar nem em Jerusalém, nem naquele monte, quer dizer, não ia ser em lugar escolhido por pessoas escolhidas. É aqui, vamos construir aqui, construir ali. Ia ser de espírito em verdade, ou seja, em qualquer lugar. Onde 2 ou 3 se reunissem ali, tivessem reunido em nome do Senhor Jesus. Ali estava a igreja, 2, 3, 10, na praça, lá na beira do rio, lá debaixo da árvore, no ar livre, onde for. Porque, amados, que na antiga aliança, Deus falou que ele ia receber adoração só no templo, só lá em Jerusalém, mais em nenhum lugar. Quem quisesse adorar tinha de andar centenas de quilômetros para adorar lá em Jerusalém, porque não era aceito em outro lugar. Então, em Jerusalém, em que lugar? No templo, não tinha outro lugar. Agora, por que o Senhor Jesus falou que a adoração não ia mais ser em Jerusalém? E o templo foi até destruído. Eu penso assim que o Senhor de Deus, na sua onisciência, ele já sabia, o Senhor Jesus já sabia que hoje as pessoas iam estar construindo templos, né? Simplesmente com a intenção de reunir pessoas, de oferecer conforto, mas nada que fosse para adorar a Deus, porque o Senhor Jesus falou que os verdadeiros não iam adorar em templo, mas o Senhor foi claro, não será. Os verdadeiros adoradores não iam adorar no templo em Jerusalém, muito menos em qualquer outro lugar, e nem naquele monte lá. Quer dizer, as pessoas escolhiam adorar lá no lugar, no monte, tal lugar. Deus não aceita, mas Deus só aceita onde ele determina que é o lugar. Continua a ser no templo, mas não no templo feito por mãos humanas, no templo que é as pessoas, os salvos, é daquele templo que Deus recebe a adoração, no templo espiritual, que é o nosso corpo. Então, por que templo? Por que construir? Por que gastar fortunas em construção e manutenção de templo, quando Deus não está lá? Ele não habita naquele lugar. Quando ele habita é na reunião dos salvos. Então o templo é uma maneira de tentar justificar a arrecadação. Deus sabia que as pessoas iam inventar templos hoje e que aquele dinheiro, aquele recurso que podia ser para ajudar a sustentar o necessitado, aquele que está passando fome, aquele que está doente, enfim, aquele que está passando necessidade, que ia ser desviado para essas construções, ar-condicionado, e enquanto uns estão lá falsamente, porque naquele lugar não é os verdadeiros que estão, então falsamente gastando, usufruindo daquilo que poderia estar sendo para sustento
de pessoas necessitadas? Onde está o amor dessas pessoas e daqueles que colaboram para que continue a existir esses templos por aí? Missionários. Mas então, deixando esse lado, é para enviar missionários, irmão. É para enviar missionários, é para anunciar evangelho, anunciar lá do estrangeiro. Olha o amor pelas almas lá. Será? Será que é anunciar Jesus? Ou será que é anunciar o nome de um fundador de uma denominação, anunciar o nome de uma denominação? Não, irmão Antônio, claro que a gente vai lá anunciar o Senhor Jesus, anunciar o Evangelho. Claro, se for lá pedir dinheiro para construir templo, para se reunir ali, para espetáculo, ninguém vai colaborar. Então tem que falar do Senhor Jesus, né? Tem que anunciar Ele, tem que anunciar as coisas de Deus. Eu tenho um vídeo anterior aí que vocês podem ver, cujo nome é Jesus, a cereja do bolo. Assim, amados, esses missionários que são enviados, hoje em dia, eles vão lá, mas não vão. Jesus é a cereja do bolo que vai servir para chamar a atenção das pessoas. Mas a intenção é montar uma igreja e crescer uma denominação lá naquele lugar. Por isso, eles precisam de muito dinheiro antes desse missionário ir lá tirar mais dinheiro das pessoas daquele lugar. Por que esse missionário precisa de dinheiro? Porque não é Deus que está enviando, não é o Senhor Jesus que está enviando, é uma denominação. É algo humano, não é Deus. Então, esse missionário ele depende daquela denominação. Ele não depende do Senhor Jesus. Porque se depender, aquele verdadeiro missionário, se depende, aquele que o Senhor envia, ele confia. Eu vou, faz que nem Abraão, saiu não sei para onde, pegou ali algumas coisas que ele tinha e foi. Isso é fé, amados. Agora quem prepara as coisas para não ir sofrer lá, olha o que os apóstolos sofreram, olha o que os verdadeiros missionários sofreram por amor do evangelho, por amor das almas. Beleza? O vídeo ficou longo, mas eu dou graças a Deus, mesmo que tenha ficado longo o vídeo, que é para a gente falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Então, as minhas mãos estão limpas de todas as pessoas que veem este vídeo hoje, que estudaram junto comigo. As minhas mãos estão limpas se as pessoas quiserem continuar financiando esses lugares, para esse lugar continuar crescendo e enganando as pessoas. Eu estou limpo disso. Então, a escola agora é de cada um, ok? Eu agradeço a Deus por a oportunidade de poder falar da sua palavra. Agradeço a vocês, meus queridos companheiros de estudo bíblico, que estão sempre aí junto com a gente. Minha oração é sempre que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Estamos combinados? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.